Olá, galerinha do Jardim que está com dívidas por aí. Pois muito que bem, chegamos hoje com uma leiturinha para tentar avaliar como andam essas coisas aí, essas dívidazinhas na sua vida, para a gente começar a se organizar para sair do vermelho, não é mesmo? Não queremos ficar no vermelho. Então vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar, qual é a tendência desse aspecto financeiro aí na vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Jardim do Tarô, seu lugar de encontro com os arcanos, seu canal para consultinhas express. Meu nome é Andréa e, para os que já conhecem aqui a dinâmica, esses são os nossos 3 baralhos da semana e você agora tem a missão de escolher aquele que vai fazer a tua consulta de hoje, a tua consulta financeira de hoje. E para isso, você vai tirar um momentinho aí, vai pausar o vídeo para fazer uma meditação, um relaxamento, pedir orientação superior para, né, que você selecione aquele baralho que vai trazer exatamente a resposta que você está precisando. Aí, por precisando, não estou dizendo que é a resposta boa, né? Estou dizendo aquela resposta que você precisa ouvir nesse momento. E lembrando que durante a semana usamos os 3 mesmos baralhos, porém, não é porque você escolhe um num dia que você tem que usar ele durante toda a semana. Você vai usar aquele baralho que te chamar mais atenção, aquele que falar, né, que conversar melhor com você na consulta específica, certo? E lembrando também que essas consultas não têm uma data de validade. Ela vai ser válida para quando você encontrar o vídeo aí no YouTube, para quando você precisar. E lembrando que precisar, né? Às vezes não é só a gente que está precisando, então já manda esse vídeo para alguém que está necessitando desses conselhos de hoje, dessa consulta de hoje. Certo, pessoas? Então, vocês agora vão fazer aquele pause básico no vídeo, enquanto eu já vou sorteando aqui o baralhinho. Estou percebendo agora que nem misturei, né? Os baralhos para trocar eles assim de localização. Porque eu já sei, né, que tem gente que escolhe pela localização do baralho. Tô sabendo. Deixa eu me concentrar agora. Pois, muito que bem. Nossa, ainda nem perguntei lá no Instagram, né? Se vocês preferem que eu leia sorteando as cartas aqui ao vivo, vocês preferem que eu pause a câmera. Vamos fazer uma enquete logo mais. Então, pessoinhas, já tem aquela vibe assim, né? De que a gente pergunta e vai se organizando. Olha só, essas dívidas, hoje, elas estão aqui no As de Paus, que está me dizendo assim, que elas estão pegando fogo, digamos assim. Então, que são dívidas, tipo, não são dívidas assim, que eu posso dizer antigas, sabe, de outras vidas, são dívidas de certa forma recentes, e talvez não exatamente a dívida que você tem seja recente, mas o fato de você estar devendo, tipo assim, nossa, me expliquei mal, né? Vou me explicar melhor. Então, assim, que algo fez com que se desorganizasse aí, que você tinha, assim, um planejamento, uma organização para fazer esses pagamentos, que a coisa estava prevista, mas aconteceu algo que deu uma desorganizada, então hoje é algo mais premente, assim, na sua vida, é algo mais que está chamando mais atenção, sabe, em relação às outras áreas da sua vida, é algo que está, assim, no olho do furacão, nossa, não, mas é algo que está, assim, no spotlight. Ah, gente, cadê a palavra do vocabulário das pessoas? É algo que está, assim, em alta, é um tópico em alta na sua vida, certo? E aí, o que é que você já andou fazendo que ajuda, né?
Então, aqui, na carta da rainha, da senhora de ouros, a gente fala aqui, né, que você tentou andando se controlar, e aí fala aqui de um controle com relação aos gastos, tá? E isso, sim, é uma coisa que ajuda aí a, claramente, eliminar essas dívidas. Porém, tem outra coisa que você pode fazer que você ainda não fez, que está aqui na carta do 10 de espadas, tá? Então, essa carta aqui, ela fala de um certo sacrifíciozinho, tá? Então, e ela veio aqui falar assim, fala, né, de um sacrifício, mas ela veio falar de algo que dá para fazer, sabe? Alguma coisa que dá para manejar. Então, pensa naquela coisa que você estava querendo, naquela coisa que você estava querendo economizar aqui, que você ainda não fez, sabe? Né? E aí vamos pensar, eu pensei aqui em dar, nossa, em tirar sei lá, tirar o Netflix. Alguma coisa aqui que você já pensou em cortar, que dá para cortar, tá? Sem grandes problemas, mas que você ainda não fez. Aqui eu vejo que você já se tratou de gerar, né, economia, e aqui, né, não fala de novas fontes de renda, mas que você tentou economizar para conseguir que sobre dinheiro para fazer esses pagamentos, tá? Mas tem outras coisas aqui que você pode avaliar para tirar. Então, pensa aí, provavelmente foi algo que já passou pela tua cabeça, né? Mas aí que pensa de gastos que você tem, mas que você pode cortar, né? Então, pensa aí, sei lá, Netflix, redução da internet. Então, pensa nessa perspectiva aqui, tá? É o que essa carta traz. E aí, vamos ver aqui as perspectivas para os próximos meses, tá? Para a gente ver como é que se encaminham as coisas. Em 30 dias, penso que em 30 dias, assim, ainda estaremos aqui com essas dívidas, tá? Aqui na carta do 5 de espadas. Então, ainda estamos, assim, lidando também com... em 30 dias, ainda estamos lidando, assim, com as coisas negativas que vêm com essas dívidas. Então, pode falar de cobrança, tá? Pode falar de fim de prazos, e assim, de ter que negociar e ter que mexer. Essa carta pode estar apontando isso. Em 2 meses, em 60 dias, ainda temos aqui, né, dívidas e tentando, assim, organizar. Essa carta aqui, ela já me fala também, assim, que essa economia aqui que você está tentando fazer, ela já vai mostrando algum resultado, sabe? Então, né, se a gente for pensar que você está fazendo uma economia, né, deixando de gastar coisas que você gastava antes, para realocar esse dinheiro, sim, com 30 dias você está pagando alguma coisa, né, com 60 dias também, então, aqui com 60 dias a coisa já vai dando um aliviado. Com 90 dias, aí tem essa perspectiva aqui de que você consiga, sabe, gerenciar melhor esse dinheiro aqui. Então, como essa aqui é uma consulta coletiva, tá? A gente não está falando assim individualmente, então não sei exatamente qual a natureza dessa dívida, mas pense aqui. Uma dívida que você tinha, pensa que, eu vou dar exemplos, tá? Para você traduzir aí, né, para o que está acontecendo contigo. Pensa aqui que você tinha um empréstimo num banco, e você tinha, né, já vinha pagando, já tem algumas coisas, tinha uma programação para que esse empréstimo fosse encaminhado, mas aconteceu alguma coisa, você precisou ter um gasto, precisou ajudar algum familiar, pagar algum tratamento, então precisou ter um gasto que desorganizou, então desestabilizou aquela organização que você tinha para fazer os pagamentos aí desse empréstimo, por exemplo. E aí você começou a tirar certas coisas, ou você começou a fazer trocas, por exemplo, na feira, no supermercado, né? Mas isso aqui ainda é algo que mesmo assim não faz com que as contas fechem, sabe? E tem coisas aqui que dá ainda para cortar, para eliminar. Então, dá para fazer aqui uma modificação ainda, sabe? Não com relação às substituições, mas com retirada de certas coisinhas por aí.
tá? Porque é assim, isso aqui, ó, para 90 dias, para a coisa começar a se estabilizar, né? Então, isso aqui fala de manter as coisas caminhando, né, como elas estão, no sentido assim, ó, de manter essa economia aqui acontecendo e, dentro do possível, tentar mexer aqui nesse corte. Isso aqui é uma sugestão, tá? Mas já com as coisas se organizando aqui, olha só, já existe uma tendência, sim, de que, né, dê uma reorganizada. Então, aparentemente, em 90 dias, não estou falando que você quita suas dívidas, mas que essa dívida volta aos trilhos. Então, um parcelamento que você fez para pagar uma dívida no cartão de crédito, ou um parcelamento aí que você pegou dinheiro com alguém, da sua família, e que você tinha, né, planejado, organizado para pagar, então volta aqui a realmente você começar a cumprir, voltar a cumprir aí com essa obrigação que você adquiriu, certo? Então, acho interessante, bem bolado isso aqui, essa estratégia, e dá para pensar em fazer algum corte, sim, para você acelerar o seu domínio, né, da situação. Beleza, pessoas? Se tá beleza, deixa aqui nos comentários, fala o que você achou dessa consulta. Temos consultinhas, esqueci de falar lá no começo do vídeo, não é mesmo? Temos consultinhas aqui de segunda a sexta, então você fique livre, todas grátis, todas aqui online, então a um clique da sua mão, certo? Gostaria de encontrá-los aqui novamente, então se inscrevam aí no canal para receber as nossas consultinhas segunda a sexta e nossos vídeos no sábado e no domingo aí de conversinhas e conselhos para a semana. Vou dar o pause e vou sortear o próximo baralho. E chegamos aqui com a leitura para quem sorteou o baralho vermelhinho, pessoas. Vamos dar umas olhadas. Ok. Vamos dar outras olhadas aqui. Vamos sim. Então, aparentemente, assim, essas dívidas que vocês que escolheram esse baralhinho aí são dívidas assim, que precisam e requerem uma agilidade assim, para realizar, né, a quitação, o pagamento, ou no caso o encaminhamento. Me parece mais assim, que precisa de uma agilidade para que haja uma quitação, tá? E aí, assim, vocês já estão vendo a caveirinha aqui? Calma, né? Nem só de caveirinha vivemos. Essa caveirinha aqui, ela está dizendo uma coisinha boa, tá? Mas, uma vez que essas dívidas, elas estão, assim, ou te atropelando, né? No caso aqui, de uma carruagem, mas elas precisam, assim, aparentemente, serem resolvidas de uma forma, de uma velocidade mais rápida do que, tipo, é algo assim que não dá mais para esperar, tá? Então, assim, o tempo que tinha para mexer, para pensar, para isso, para aquilo, né, não temos mais. E o que é que você anda fazendo aí que já ajuda com essa questão aí das dívidas? O que você anda fazendo, e aí vai ter um puxãozinho de orelha, tá? O que você anda fazendo é tentando se afastar de outras dívidas. Então, me parece que se, por exemplo, aqui você fez um empréstimo, você está tentando, assim, se organizar para, por exemplo, não fazer outro empréstimo para pagar o empréstimo, sabe? Então, assim, você está tentando se afastar das coisas que geraram essa dívida e também da possibilidade de adquirir uma outra dívida para pagar esta dívida, sabe? Então, fazer um refinanciamento da tua casa, ou fazer um empréstimo para pagar um empréstimo, como eu falei, ou, né, tentar, você está evitando, né, acrescentar mais coisas aqui nessa situação que está um pouco desorganizada. E o que é que... Isso aqui é o que você já está fazendo, certo? Beleza. Falo de puxão de orelha porque, aparentemente, isso aqui me remete muito à questão de pensamento. Então, eu não vou fazer tal coisa, que poderia ser, no caso, a solução fácil, pensemos assim. Mas, ao mesmo tempo, não traz solução, sabe?
não traz solução. E essa carta aqui, ela fala de algo que você pode fazer para ajudar aqui nessas dívidas e que é algo que você ainda não está fazendo, tá? Então, aqui a carta da morte, aqui da caveirinha, ela fala que dá para você encerrar alguma coisa para ajudar a pagar essas dívidas. Então, olha só que bonitinho. Se eu fosse pensar que você comprou um carro, que você tem um carro, aqui só porque é a carta do carro, e que eu penso que dá para encerrar alguma coisa, então eu penso assim, que dá para você pensar em se livrar, né, se libertar de alguma coisa para que você comece a retomar aí um domínio da situação, tá? Porque essa situação, ela está, né, fora de controle. Então, pensa que aqui isso pode estar falando também de juros, sobre juros, coisas que você não estava esperando e que aí, assim, né, a coisa se desorganizou. Então, observa aqui essas possibilidades, sabe, de se livrar de alguma coisa. E nisso aqui a gente pode pensar, né, em se livrar de um bem para ajudar a pagar essas tuas dívidas, né? Então, pode estar falando sobre isso, sim. Mas pode estar falando também de hábitos, tá? E aí, hábitos, vamos pensar. Essas dívidas aqui são dívidas de jogos? Como é que elas foram contraídas? Porque aqui fala que você está tentando se afastar das coisas que motivaram, né? E que podem incrementar essa dívida, tá? Então, vamos pensar que isso aqui pode ser você tentando se afastar de jogo, mas não paga a tua dívida, né? Só você se afastar. E aí eu estou dando exemplos porque, né, é uma consulta coletiva, não sei exatamente quais são as suas dívidas, mas essa carta aqui, ela fala para você, ela dá um conselho, né, dá uma ideia de que dá para você se livrar de alguma coisa para poder ajudar nisso daqui. E pensa que se isso aqui é dívida de jogo, não é uma coisa fácil, assim, se livrar de um vício, e não é necessariamente assim, vou vender nessa situação, né? Vou vender alguma coisa e resolvo. Você não, nessa situação você não resolve. Você primeiro precisa se livrar do vício para conseguir se estabilizar, se organizar para realmente quitar aí tuas dívidas, certo? E aí vamos pensando aqui quais são as perspectivas. Lembrando que as perspectivas, elas existem aqui, e elas falam de uma tendência, certo? Uma tendência entendendo que você está querendo realmente sair porque a situação já não tem mais, aqui não vai ter mais, não tem mais saída a situação. Então, pensando nisso e pensando que você está querendo aí agir, existe sim uma possibilidade, assim, nos 30 dias, aqui a gente tem uma carta de ouros, que fala, né, de como aqui ainda é a princesa, né, então pensa que na realeza ainda é o menorzinho, então pensa aqui que ela a tendência é que você comece nos próximos 30 dias assim, a ter a começar a estruturar esse montante para pagar suas dívidas, e aparentemente isso aqui, né, casa bem com essa situação de que tem que resolver agora, né, ou a coisa desanda. Então, sim, aparentemente com 60 dias, aqui na carta do imperador, essa carta aqui já mostra, né, que há uma estrutura. Então, uma coisa aqui que já começa a se movimentar com 30 dias, com 60 dias, aparentemente, você consegue ter um domínio aqui dessa situação que dê, né, para você se organizar muito melhor. Tá? E lembrando novamente, como é uma consulta coletiva, não sei exatamente qual é o teor dessa dívida, porque pensa que aqui estou falando de vícios né, de questão de jogo, então, assim, de coisas mais intrínsecas. Então, pensa aqui que com 60 dias, né, tendo esse empenho aqui, né, você consegue, sim, manter, assim, uma sobriedade e uma estabilidade. Não sei se a gente fala sobriedade nesse caso, tá? Me desculpa aqui a ignorância. Mas aí já tem uma manutenção, assim, de um estado que faça com que você administre, realmente essa palavra, administre as coisas, assim,
exatamente a carta do imperador, né? Então, administre ali o seu reino, as suas questões, e aí com 60 dias a gente já tem, desculpa, com 90 dias a gente já tem aqui a carta do 10 de copas, né? Mostrando que as coisas se encaminham de forma muito boa, que aqui a coisa já tem cessado, né? Você já deu um seguimento, assim, já tirou essa situação da sua vida, e achei, assim, muito fantástica essa leitura. Vamos lembrar, fantástica, assim, não no sentido de ser fantasiosa, mas no sentido de trazer, né, de trazer uma perspectiva muito boa. E vamos lembrar, né, essa situação, de que isso é quando você mantém esse compromisso aqui com a quitação dessa dívida. Então, aí você consegue honrar, né, a sua palavra, consegue ter seu nome aqui, né, de volta, seu nome limpo, a coisa fluida, tá? E vamos entender que, então a coisa vai acontecer assim, pronto, eu não vou mais fazer nada. Desanda, né, minha gente? Isso aqui é uma perspectiva, se as coisas continuarem como você está, né, planejando de fazer esse pagamento, tá? Se você desiste hoje, a tendência muda. Então, vamos aproveitar a tendência, que é uma tendência muito boa, para que ela venha exatamente como está aqui, certo? Entendidos? Entendidos? Se não estivermos entendidos, comenta alguma coisa aqui comigo, tá? Aproveita quando você descer aqui no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no vídeo aqui para contribuir com o canal também, certo, pessoas? Foi um prazer fazer essa consulta aqui, adorei esse resultado. Então, aproveita aí que tem essa tendência na sua vida. Vou dar o pause e já venho com o próximo baralho. E já chegamos com o terceiro baralho, para a consulta aqui. Terceiro baralhinho. Olha só que coisa. 2 5 aqui, um arcano maior. Então, gente... não, deixa eu ver logo. Eu penso, sabe, de vez em quando, em não olhar as coisas aqui, mas eu desisto. É assim que eu penso. Então, pessoas, olha só. Essa consulta aqui, primeiro que eu gostaria de falar aqui dessas questões, assim, que estão envolvendo essa tua dívida, né? Essa tua dívida está trazendo aqui essas discórdias, tá? E aí eu não penso nesses 5 aqui de paus como trazendo apenas problemas com a pessoa que você está devendo, ou com a empresa que você está devendo, mas eu penso aqui que já vem numa situação bem mais, de fora bem mais íntimo, sabe? De mexer aqui com tua família, de que a coisa, assim, aparentemente tem também, passa pelo crivo, né? Gente, lá vem a falta do vocabulário novamente, que está me acometendo hoje. Mas passa, assim, também por influência de outras pessoas, sabe? Outras pessoas querendo que isso se resolva, perguntando para você por que aqui a coisa ainda está assim, sabe? Ou você mesmo, né, introjetando algo que não está dito, mas pensando que isso não está fazendo bem para minha família, ou para o meu casamento, ou, sabe? Então, tem situações, assim, de atrito, né, que essas dívidas já estão te trazendo, tá? E, sim, você já tentou conversar aqui, ó. Isso é uma coisa interessante, tá? Aqui 5 de espadas, tá? Vamos devagarzinho mostrando as coisinhas. Então, essa carta me fala que de algo que você já fez que é algo interessante. Então, a questão da comunicação já tentou ser feita, sabe? E essa carta aqui, ela me fala de tentar, né, fazer negociações, me fala de que já tentou repensar, né, essa dívida, e porém ainda tem outra coisa que dá para fazer, tá? E aqui vem a carta da torre. Nossa, gente, a carta da torre fala de que dá para quebrar algumas coisas. E essa carta é diferente de quem fez a consulta agora com o baralho vermelho, tá? Porque ali no baralho vermelho, vou fazer um linkzinho, tá? Ali no baralho vermelho, a gente viu que dava para cortar coisas, sabe? Para tirar coisas, se livrar de coisas que estão sobressalentes, tirar coisas da vida. Essa carta aqui
ela fala de quebra. Então, interromper alguma coisa. Então, pensa no que é que dá para você interromper, e vou dar exemplos, tá? Não vou deixar você pensando sozinho também, não. Vamos pensar que você fez um financiamento para um apartamento, tá? E aí, enfim, teve problema lá com a construtora, teve problema lá com a corretora, não sei, e aí você estressou sua família, ou, não sei, a pessoa que mora com você, ou a pessoa que investiu no apartamento com você. Então, pensa se não dá, nesse momento, assim, para eliminar, assim, no sentido de quebrar um contrato, sabe? Pensa se não dá para, assim, pensando no financiamento, né? Então, quebrar um contrato ou levar esse contrato, assim, para outro banco, sabe? Por exemplo, isso aqui foi num aluguel de apartamento, você ficou com a dívida, e aí pensa qual é a menor o menor dos danos, sabe? Se é arcar com um processo aí no apartamento, ou simplesmente sobre o apartamento, ou simplesmente bancar a quebra de contrato. Então, pensando agora assim, né, nessa questão da possibilidade da coisa ir a juízo, né, porque tem essa intensidade aqui muito forte, então pensa também nessa perspectiva assim, de redução dos danos financeiros, tá? Para que a coisa também não avance muito mais do que as pernas que você tem, avance muito mais do que as pernas que você tem para acompanhar, tá? E aí vamos pensar aqui. Aparentemente, essas cartas aqui, elas já estão me dando uma perspectiva para os próximos 90 dias, tá? 30, 60, 90 dias. E aí, com 30 dias, eu penso que você pode começar a bolar aí uma nova estratégia para uma nova abordagem para essas dívidas. Porém, assim, não é exatamente só porque você pensou, porque você bolou, que a coisa é aceita, assim, de forma linda, bonita e unânime, não, tá? Então, assim, isso passa pelo crivo do devedor, então, da empresa para a qual você está devendo, da pessoa para a qual você está devendo, tá? E, aparentemente, a tendência é que essa outra pessoa ou essa empresa, ela se mantenha, né, aqui, ó, são 60 dias, mais mais propensa a querer o que é dela integralmente, se você estiver pensando numa redução de alguma forma, ou manter, digamos assim, o processo caminhando, se você, né, entrou aí processo SPC, Serasa, sabe? Então, pensa que há uma tendência disso daqui. Uma vez que a gente já sabe que tem essa tendência, então pensa, faz planejamentos melhores, tá? Porque essa gambiarrazinha aqui não vai sustentar, não, tá? E aí eu vejo aqui que com 90 dias essa situação ainda está se mantendo aí na sua vida, de forma que eu entendo que com 90 dias você ainda está nesse embate, sabe, com a empresa ou com a outra pessoa. E, né, eu sempre tento dar vários exemplos aqui para que cada pessoa que faz a consulta adapte, né, da forma que, né, de forma a que case, né, a situação com a sua realidade. Então, pensa que se você vamos pensar aqui novamente em SPC Serasa. Então, que aí você está querendo propor um parcelamento, você está querendo pensar uma redução, pensa em várias possibilidades para que você possa escolher, porque a gente já viu aqui uma tendência, tá? A tendência de que haja alguma coisa, às vezes nem com a instância a qual você está se dirigindo, mas aí você faz uma oferta, alguma possibilidade, né? Ai, gente, oferta. Então, assim, você uma proposta, e às vezes nem é com a pessoa que você está lidando hoje, mas aí uma pessoa mais acima que não aceita isso daí, e aí você tem que, né, recomeçar a situação, conversar novamente. Então, se você vai fazer, né, uma mudança aqui de rotas, então já planeja várias,
Porque a gente vê que a tendência é continuar, né? Isso daí. Então, se a gente vê que essa é a tendência, a gente faz o quê? Que essa é a graça do tarô, tá? Não é ver o que vai acontecer, de que é que me adianta saber isso aqui, né? A questão é que, se eu sei que isso é uma tendência, e que as tendências são mutáveis, eu mudo aquilo que eu posso mudar. A gente não tem como mudar a reação de outras pessoas, mas se eu sei que, por exemplo, a empresa, outra pessoa não é muito, não estará muito aberta, eu penso em várias outras coisas, em várias outras possibilidades para fazer, né, uma oferta, para fazer uma conciliação, de forma que alguma coisa seja resolvida para mim, tá? Então, pega essa dica, né, já pensando nisso daqui, tá? Para que a gente consiga mudar a tendência, porque essa tendência fala de como as coisas estão caminhando hoje. Então, do jeito que está hoje, essa é a tendência. Porém, a gente tem essa sacada e vai trabalhar aqui para mudar essa tendência. Gostou dessa leitura? Então, deixa seu like aqui para contribuir com o nosso canal. Aproveita também, né? Já se inscreve. Por quê? Porque temos consultas aqui todos os dias, segunda a sexta. Então, como essa consulta te ajudou, outras consultas também podem te ajudar. E podem ajudar pessoas que você conhece também. Então, compartilha aqui, né, nosso canal, nossos vídeos. E aproveita aqui, né, para contar o que é que você achou dessa consulta. Vocês podem sim sugerir consultas. Se não me engano, a consulta da quarta-feira passada foi uma sugestão, sim. Mas é só mandar aqui um comentáriozinho. Fala comigo lá no Instagram, tem meu Instagram aqui na descrição. E quero dizer que foi um prazer, espero que tenha ajudado aí quem procurou, né, pela consulta. Amanhã à noite estaremos aqui novamente e desejo, né, que todos consigam aí se reorganizar financeiramente na vida de vocês. Então, pessoas, agora me despeço. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.